E você tem ido ao oftalmologista? Consulta regular, além de detectar a possível necessidade do uso de óculos ou aumento de grau, também pode te ajudar a detectar e prevenir doenças. Dentre elas, o glaucoma, que pode levar à perda total da visão se não tratada. É sobre isso que a gente conversa agora com o médico oftalmologista Luciano Arantes. Bom dia, doutor. Bom dia, Bárbara, Mari. É um prazer aqui estar mais uma vez falando sobre doenças oculares e prevenção. Vamos conversar, assim, começar falando sobre o que caracteriza essa doença glaucoma, doutor. O glaucoma é uma doença ocular, acaba sendo grave. Por quê? Dois motivos. Ela é assintomática, né? A pessoa não tem sintomas, não nota a doença, que a visão vai perdendo da periferia para o centro, o centro fica nítido, então ela não nota. E é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então ela se caracteriza por um aumento de pressão dentro dos olhos e vai afetando o nervo óptico. Com o passar dos anos, você vai perdendo fibra nervosa e vai diminuindo a visão. E o grande problema é que são perdas irreversíveis. Então tem que ser feito o diagnóstico o mais precoce possível. E por que ocorre esse aumento de pressão dentro da câmara interior aí do olho? Porque dentro do olho a gente tem um humor aquoso, ele passa da câmara anterior, vai lá para o fundo do olho, então um trânsito normal. Se você tiver alguma obstrução ali que a gente chama de trabeculado, que é uma rede de fibras ali, é um filtro que tem, se entupir aquela passagem, o que acontece? Aumenta, que vai continuar produzindo esse líquido dentro do olho e com isso aumenta a pressão dentro dos olhos e é como se fosse uma onda ali pegando numa pedra, só que ela pega no nervo óptico e vai escavando, vai atrofiando o nervo óptico. Só que são coisas crônicas, né? Não é você ficar com glaucoma e um mês você perder a visão. É mais cronicamente. E para a gente entender mais, assim, tecnicamente essa situação, essa pressão ocular, ela está ligada também a alguma pressão sanguínea? Às vezes a pessoa confunde, a minha pressão arterial é alta, eu também vou ter pressão alta nos olhos? Não tem muito a ver, é mais uma alteração genética, algum trauma ocular, que pode desencadear esse distúrbio ali de produção e filtragem do humor aquoso. Então, e existem diferentes tipos de glaucoma? Isso, é importante você ter o glaucoma mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, que esse não tem um grande problema, que não tem sintoma. E se você tem um glaucoma congênito, né, então é importante a gestante cobrar do seu obstetra o cartão vacinal, porque se o primeiro trimestre da gravidez ela contrair um sarampo, uma rubéola, uma toxoplasmose, a chance de aparecer um problema no recém-nascido, um glaucoma congênito ou mesmo uma tumoração ocular é muito grande. Então tem o glaucoma congênito, só que ele tem mais sintoma. A criança tem um olho grande, acaba lacrimejando, sensação de claridade, fica fechando muito os olhos, olho vermelho, a mãe acaba levando o médico, porque tem que ser cirurgia imediata. E você tem um glaucoma também juvenil e o glaucoma de ângulo fechado, que ele é mais raro, aí ele realmente tem sintoma. Você sente muita dor nos olhos, lacrimejamento, né, o olho muito vermelho, e tem que ser tratamento imediato, porque senão a pessoa pode perder a visão, porque a pressão normal gira em torno de 18 a 21, no glaucoma agudo pode chegar a 50, 60 de pressão. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, aproveita a oportunidade que o Dr. Luciano está aqui com a gente para tirar todas as suas dúvidas. Então, olha aí o WhatsApp que está aparecendo na tela, manda sua mensagem ou comentário para você participar ao vivo aqui do nosso bate-papo. Seguindo então a nossa conversa, quais são os primeiros sintomas da doença? Então, na grande maioria das vezes, né, a gente tem um glaucoma de ângulo aberto, que a pessoa realmente não tem sintoma. Às vezes aparece quando vai no consultório, relata que você está esbarrando nas pessoas na rua, quando vê já passou um carro, você não viu, porque você vai perdendo a sua visão lateral. Esse que é o único sintoma, só que quando dá esse sintoma, a doença já está avançada. Às vezes você faz um fundo de olho, um exame básico de oftalmologia, e você vê que já tem uma lesão, às vezes de 30%, 40% de perda de visão, e perdas reversíveis. Então o grande problema é esse, a pessoa tem que se cuidar e procurar realmente o seu médico oftalmologista para fazer esse controle, essa prevenção e o diagnóstico o mais precoce possível. Eu te perguntei dos sintomas, então o ideal é exatamente não esperar chegar aos sintomas, né? Exatamente. Porque aí tendo essa regularidade no profissional, isso já seria detectado com antecedência. Bem antes, a pessoa sentindo ou não, com exame periódico já vai sanar algumas doenças, que hoje pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia temos mais de 2.000 doenças oculares, então tem que ser realmente você fazer o seu controle. E por ser um sintoma muito gradual, né, demora muito para começar a ser perceptível, né? Muitas vezes a pessoa já está com ele ali, como você disse, né, não é para esperar surgir o sintoma, porque quando ele surge é porque a situação já está um pouco mais séria. Mas por ser algo muito lento, às vezes a pessoa não se dá conta, né, de que está
gradualmente perdendo ali a visão periférica e quando começa a perceber... A sua visão central está mantida, então é a visão que você usa, os objetos, você observa mais sua visão central. Então, Sim. por isso que a pessoa acha que está tudo bem. Quanto mais gradual é uma coisa mais difícil da gente perceber, e o mesmo vale para essa doença, né? E você mencionou que um dos sintomas também, em alguns casos, são o olho lacrimejando, né? Em que casos que isso acontece e por que isso acontece? O que acontece? Você com o olho lacrimejando, né, as pessoas têm que observar o seguinte, você acordou com o olho lacrimejando, permaneceu, né, você está ali 2, 3 dias, não se automedicar, né, você realmente tem que procurar um médico, que pode ser alguma infecção ocular, desde uma conjuntivite, ou mesmo um glaucoma aí de ângulo fechado, que está tendo aquele sintoma de aumento exagerado da pressão intraocular, e com isso o próprio organismo produz mais lágrima, e é uma reação de defesa, produzindo mais essa lágrima para tentar lubrificar os olhos, evitar queimação, desconforto visual. Você tem ou até um corpo estranho que cai, automaticamente vai produzir mais lágrima. Então, só o lacrimejamento não é realmente um sinal de diagnóstico de glaucoma. A gente vai dar uma pausa rapidinho nesse papo, a gente já continua, porque o Thiago Voigt lá na cozinha está querendo mostrar pra gente mais um dos passos, uma etapa importante da receita de hoje, de torta de doce de leite com nozes. Thiago, conta pra gente, o que você vai fazer agora, bem rapidinho? Oi Mari, rapidinho aqui, vou adiantar uns processos para o próximo bloco. Vou hidratar a nossa gelatina, colocando a gelatina em pó em água gelada, misturando aqui rapidinho e colocar a nossa massa na forma. Não precisa untar a forma, porque é uma massa amanteigada com muita quantidade de manteiga, então não precisa dessa etapa que é importante em bolos. Vou virar a nossa massa aqui na forma. Ela tá mais fácil de virar porque ela foi para a geladeira. Então ela ganhou uma consistência. Então eu vou ajeitá-la aqui, tirar o plástico, continuar ajeitando aqui. Não precisa estar certinha. A não ser que você queira deixar ela retinha, essa daqui eu vou deixar ela mais rústica. A que eu vou mostrar para vocês está certinha. Vou furar o fundo da minha forma, fazer uns furos nela e colocar um pedaço de papel alumínio com feijões, para que essa forma não infle. Como eu falei para vocês, quando você faz furinho, normalmente não é para inflar. Só que no meu teste aconteceu da massa inflar. Então, para evitar que isso aconteça com essa massa daqui, eu adicionei essa etapa no módulo de preparo. E que você pode estar fazendo aí na casa de vocês. Feito isso, feitos os furinhos, eu vou colocar o papel alumínio em contato com a massa e os grãos de feijão. Uma xícara de feijão é o suficiente para dar o peso. Vou colocar no forno a 180 graus e deixar aqui por 15 minutos. Depois desses 15 minutos, a massa vai esfriar e vai estar pronta para rechear. É isso, meninas. Muito obrigado pelo espaço. Até daqui a pouquinho. Obrigada, Thiago. Precisando é só chamar. E agora a gente volta aqui para o nosso bate-papo falando sobre um assunto muito importante com o Dr. Luciano Arantes, que é sobre glaucoma. E seguindo aqui a nossa conversa, em que faixa de idade, doutor, o glaucoma ele acontece com mais frequência? A gente tem um grupo de risco, né? Geralmente, em criança pode acontecer que é o glaucoma congênito, mas é mais raro. E você tem no adulto, né, infantil, né, depois dos 15 anos pode acontecer, mas o mais frequente é após os 40 anos. E também se a pessoa sofreu algum trauma, um acidente de carro, alguma batida nos olhos, pode desencadear o glaucoma secundário, que também não é um tipo de glaucoma. E se o glaucoma chegar numa faixa de idade que não é comum, isso é um motivo para ficar com mais receio, com mais medo? É algo mais sério por ser mais raro? Porque também vai ser difícil diagnosticar, né? Porque às vezes não vai ter sintoma, né? Quando a pessoa leva um trauma, acaba procurando um médico, porque às vezes o olho está vermelho, lacrimejante, com secreção, aí já aparece sentindo algumas coisas, né? Que você vai procurar. Porque o brasileiro, o ser humano, ele realmente relaxa, né? Então se você não está sentindo nada, você deixa quieto e quando vê, você já lesou bastante os olhos. Então é uma doença que rouba a visão silenciosamente.
Então, por isso que a importância e de ser a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então, por causa disso, poucos diagnósticos, né, e com isso, a pessoa, quando vê, perdeu a visão por negligência lá atrás de não ter feito o exame oftalmológico. E existe também um fator hereditário na doença? A pessoa pode ter mais tendência a ter a doença por ter pessoas da família que também têm? Isso, a gente tem os grupos de risco, né? Pessoas automíopes, pessoas que já têm pai ou mãe, algum familiar com glaucoma. Então a chance de ter glaucoma vai ser muito maior, né? Você sabe que alguém da sua família já usa aquele colírio crônico, né, que tem que usar. Então você sabe que realmente tem que tomar cuidado, é mais um motivo de você procurar o atendimento, procurar o seu médico oftalmologista para descartar. Aí você vai ter, mas realmente descartar alguma possibilidade de glaucoma. E vamos aqui à interação do nosso público. A primeira mensagem é do José Miguel, de Ribeirão das Neves. Ele diz o seguinte: tenho glaucoma de ângulo aberto, mas o colírio não está agindo. O que eu posso fazer diante dessa situação? Importante a pergunta, porque o glaucoma é um tratamento crônico, como a hipertensão, como um diabetes. Você tem que acreditar na sua doença e manter o tratamento. Às vezes você precisa de um colírio, se não estiver resolvendo, tem que associar 2 ou 3 colírios para fazer um efeito. Às vezes o glaucoma é mais resistente. E se de tudo essa associação de medicação não resolver, aí você tem que partir para um tratamento a laser ou um tratamento cirúrgico, que também tem um resultado muito bom, que às vezes você pode fazer o tratamento cirúrgico e evitar de ficar pingando os colírios. Mas às vezes a pessoa relata que eu estou pingando o colírio e não está melhorando. O tratamento do glaucoma é para não deixar piorar. Se você faz um diagnóstico, já tem 30%, 40% de visão que já está perdido, você tem que controlar para você não perder mais. Então é muito sério, então é acreditar realmente que você tem que pingar aquele colírio cronicamente, pro resto da vida. Chegou uma pergunta pra gente de Vespasiano. Eubete pergunta pra gente o seguinte: tenho 51 anos, o branco dos meus olhos sempre foi saudável, mas de um ano pra cá está embaçando. Isso é sinal de alguma anormalidade? Pode estar relacionado ao glaucoma ou alguma outra doença? O branco dos olhos, ele quis falar, é a córnea, né? A bolinha da gente que tem transparente, né? Aquela bolinha dos olhos. Com a idade, pode acontecer na periferia, que a gente chama de halo senil. O olho fica até meio azuladozinho, mas depois de 50, 60, pode aparecer aquele halo. Agora, se toda a córnea, a parte colorida do olho está esbranquiçando, pode ser até um aumento de pressão, mas alguma distrofia de córnea, alguma doença ocular da idade que está tendo um envelhecimento da córnea ali. Ou mesmo uma infecção, que a gente chama de ceratite. Então, tem que realmente fazer o diagnóstico para ver realmente o que é. Medir a pressão ocular, descartar o glaucoma, ou pode ser mesmo só o halo senil da idade. Ivanilde, de BH, mandou também uma questão muito relevante. Tem como prevenir o glaucoma? Quais cuidados preciso ter com o olho para isso? Então, você tem que entender as pessoas que têm o grupo de risco, né? O que é o grupo de risco? Qualquer pessoa acima de 40 anos já tem que fazer o seu exame, né? Pessoas automíopes, tem um grau muito forte de miopia, pessoas afrodescendentes, pessoas que fazem uso do corticoide por longa data, pessoas na artrite reumatoide, no lúpus, pessoa tem que usar corticoide cronicamente, pode desencadear o glaucoma. Então, pessoas diabéticas, né? Pessoa hipertensa, é muito importante o diabético e hipertensa também, que tem que fazer o seu fundo do olho, porque tem uma doença que chama retinopatia diabética, que ao longo dos anos, você não controlando a sua diabetes, vai invariavelmente, às vezes, ficar cego pela retinopatia diabética. Então, tem que controlar essas doenças, porque afeta o fundo do olho. E para prevenção é isso, é você realmente tem que fazer o seu exame, principalmente após os 40 anos, né? Se você não tem ninguém na família, você está fora desse grupo de risco, mas após os 40 anos, que procure o seu médico e faça o seu exame para detectar ou não detectar esse início do glaucoma. Mas para a gente entender, então, como é feito o diagnóstico do glaucoma? É o mesmo para qualquer estágio? Ele é diferente se você fizer no início da doença ou preventivamente? Como que é? Por não ser sintoma, né? Quando você, igual eu falei, glaucoma congênito, claro, a mãe já vai procurar, você já tem que fazer tratamento cirúrgico, né? Senão a criança acaba não enxergando aquele olho, que a pressão fica muito alta. Mas no glaucoma convencional, que é o mais comum, que é esse de ângulo aberto, tem que fazer o diagnóstico com o médico oftalmologista, né? Então é muito importante falar com o médico oftalmologista, que vai fazer o seu diagnóstico, fazer o fundo do olho. É um exame básico de oftalmologia, que é muito ruim. Às vezes a pessoa acontece depois dos 40, e depois dos 40 começa a dificuldade de perto para enxergar. Aí a pessoa acha que é só o grau de perto, vai numa banca de camelô, compra um óculos para perto, resolve aquele problema e deixa de marcar o seu exame oftalmológico. Fundamental. É o exame básico para a gente ver o fundo do olho, pressão ocular. É um examezinho que dali já detecta qualquer início de glaucoma para
pegar a doença no início. Em qualquer área da medicina, o importante é a prevenção, é pegar aquela doença, aquela patologia inicial. E aquele exame que faz um soprinho no olho? Você tem vários tipos de medida da pressão, né? O autônomo de aplanação não dá o sopro. Você pinga o anestésico, coloca um corante fluorescente e encosta o aparelho, que é o autônomo de aplanação, e faz a medida. E tem um sopro também, que mede a pressão ocular. Então é um exame simples de fazer, é indolor, então é bem tranquilo, não tem que ficar apreensivo de fazer essa medida da pressão, vai doer, não vai doer, não, é um exame bem simples. E qual que é a evolução mais comum do glaucoma? Então, o grande problema é esse, se você deixa acontecer, né, às vezes a gente pega casos que você já tem 80, 90% de acometimento ali das fibras nervosas do nervo óptico. Então você tem que ser visto o mais rápido possível para evitar. Hoje a gente tem aí uma estimativa no Brasil de mais de 1 milhão de glaucomatosos, sendo que a metade não sabe que tem a doença. Então é muito sério, por isso que a gente tem essas datas informativas, de conscientização das pessoas da importância de realmente fazer o seu exame oftalmológico. Aí sim você vai ter como fazer o diagnóstico. No Brasil, existe uma estimativa com relação ao número de pessoas com glaucoma? Qual que é a situação do nosso país com relação à doença? Mas até no sentido de distribuição geográfica, né? Assim, tem alguma região que tem mais? Como eu falei, né? A estimativa aí de 900 a 1 milhão, é até uma estatística mais antiga, um pouco deve já ter mais, né? Com o aumento da população, aumento da expectativa de vida, aumentando, então isso tudo já aumenta essa estatística para mais de 1 milhão. Agora, uma distribuição geográfica não tem muito, né? Mas é o grupo de risco, afrodescendentes, então não tem norte, sul, vai ter uma predominância maior por causa do clima. Não, é mais que a gente falou, genética, é automedicação, é grupo de risco, você está naquele grupo de risco ali. Então aí você tem uma chance de ter o glaucoma. Você já falou um pouquinho pra gente que a glaucoma também pode atingir crianças, né? Quais são as particularidades no caso das crianças? Então, na criança tem o glaucoma congênito, né, que o olho fica muito cheio de sintomas, que a própria mãe observa. Então já vai logo procurar o médico, né, para sanar aquele problema. E depois, com mais adulto, né, infantil, adolescente, às vezes também não vai ter sintoma. A não ser que ele tenha uma infecção que a gente chama de uveíte, é uma conjuntivite interna, aí sim o olho vai ficar vermelho, vai ficar mais sintomático, e com isso vai à procura de um médico que pode ali detectar tanto a uveíte como o glaucoma também. E feito o diagnóstico, qual a conduta indicada para esses pacientes, seja os adultos ou as crianças? Então, a princípio, o tratamento convencional é a medicação, né? Colírios antiglaucomatórios. Você inicia com o colírio, você vai com o colírio, mantém, daqui 2, 3 meses, observa o paciente, essa pressão manteve, o campo visual, que são os exames complementares que a gente pede para ver se está mantendo o campo de visão, e se não, está perdendo, aí você associa mais 1 ou 2 colírios. Resolveu, você vai mantendo, vai fazendo manutenção ali 2 vezes por ano e para observar perdas de fibras nervosas. Tem hoje o OCT, que é uma tomografia de fibras nervosas, que dá para você, é um exame mais preciso, que dá para ver se você está realmente ainda continuando a perder essas fibras nervosas. E lá na frente, realmente não resolver com tratamento medicamentoso, aí você entra com a parte cirúrgica, a parte de laser, que pode também você ter que, às vezes não precisa usar mais o colírio depois que faz a cirurgia. Tudo tem que fazer o acompanhamento pré e pós-operatório. Nos casos que não envolvem a cirurgia, a pessoa precisa ficar fazendo o tratamento com colírio a vida toda? Varia de caso para caso? Como que é? Com certeza. Você foi diagnosticado, você mantém o colírio e pro resto da vida, acreditar naquela medicação, tem que tomar. Às vezes o paciente fala, confesso para você, mas 2 colírios ficou muito caro, parei de tomar, né? Descontinuou o tratamento. Então deve evitar de fazer isso, porque vai lesar o fundo do olho. Então você vê, tem alguns lugares, igual na Associação do Cego, a gente trabalha lá, tem um projeto que recebe os colírios pelo governo, um projeto do governo, que libera essa medicação. Aí tem que marcar uma consulta lá, fazer a sua inclusão, para você não ter desculpa de não usar a medicação, né? Às vezes tem uma ardênciazinha, você pode continuar com lubrificante para evitar um pouco muita ardência por causa do colírio, mas não deixar de pingar. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, aproveita a oportunidade aqui ao vivo para já mandar a sua dúvida ou o seu comentário sobre o assunto glaucoma, que a gente vai falar aqui ao vivo. E você estava falando agora sobre medicação, né, doutor? Quais medicamentos podem agravar, por exemplo, quadros pré-existentes de glaucoma?
Por isso que eu falo, né? A pessoa não se deve automedicar. Tá vendo que o olho está vermelho, está com irritação, não vá no balcão de farmácia e automedique, porque aí você pode estar usando um corticoide, né? E com o corticoide aumenta a produção do líquido, aumenta a pressão. Então a medicação, o grande problema é o corticoide. Então, às vezes, por isso, na pessoa que já faz tratamento, né, artrite reumatoide, você tem que ficar mais ligado, acompanhando a pressão dos olhos daquele paciente em particular, porque pode ser que desencadeie o quadro do glaucoma. Então, medicação não se realmente tem que ter orientação médica para entrar com a medicação nos olhos. A gente recebeu uma pergunta aqui do Pedro Paulo, de BH, bem interessante. Ele quer saber se é verdade que o estresse pode desencadear glaucoma. O estresse acaba que mexe com o organismo inteiro, né? Então você pode estimular mais a produção de líquido e se você já tem uma dificuldade de escoamento daquele humor aquoso dentro dos olhos, pode ter interferência, né? Como interfere em todo o organismo. Então o ideal é você o quê? Fazer uma boa alimentação, uma boa hidratação, um exercício físico, uma caminhada, porque melhora o fluxo sanguíneo, muito importante. A esteira mesmo, a caminhada, o aeróbico, para você ter uma melhora de fluxo sanguíneo. Quando a pessoa já tem um glaucoma, deve evitar muito musculação, que você abaixa, ou yoga, pilates, que você abaixa muito a cabeça, fica de cabeça para baixo. Então deve evitar esse tipo de exercício se você já tem o glaucoma, já tem a pressão alta nos olhos. E o Estevão, de Juiz de Fora, trouxe assim, um dilema aí pra gente. Ele disse, excesso de colírio pode causar glaucoma? E se não usar, também não trata? Porque a gente fica naquela situação da quantidade certa, né, para usar. Porque se não utiliza o colírio, às vezes não vai tratar um problema, mas o excesso do uso de colírio pode causar doença? Você tirando o colírio de corticoide, né, que não se deve usar, então o colírio antiglaucomatoso, por isso que a gente começa com um tratamento, com um colírio, aí acompanha a pressão e vê se está tendo perda de campo de visão. Está mantendo, você mantém um colírio só, durante um ano ou durante anos. Aí você vai acompanhando, começou a perder um pouco o campo, a pressão começou a alterar. Aí você associa, tá? Não vai chegando logo já colocando 3 colírios, porque o próprio colírio tem um efeito colateral de dar alguma queimação, a pessoa vai reclamar, doutor, mas está ardendo muito. Por isso que é importante você pingar um lubrificante antes de pingar o colírio antiglaucomatoso, porque aí forra a superfície do olho e vai te dar mais conforto. Então tem alguns orientação para você fazer e poder fazer seu tratamento contínuo. Então a regra absoluta nesse caso é realmente o acompanhamento médico. Para você ter orientação. No caso do glaucoma, realmente você tem que ter orientação médica com o seu médico, para ele ir tratando você pro resto da vida, né? Então, o glaucoma não tem cura, ele tem tratamento. E existe algum colírio que seja para tratamento de alguma outra doença, né, que não seja necessariamente o glaucoma, que seja utilizado, né, ou até mesmo um colírio lubrificante, que pode não ser indicado para quem já tem, às vezes, uma predisposição ao glaucoma, algo nesse sentido que a pessoa, às vezes, tem que avisar o médico, né, ela vai fazer o tratamento de outra doença e falar, na minha família tem histórico de glaucoma. Se tem alguma coisa aí que eu devo evitar? Isso é interessante a pergunta, que tem muito paciente que olha na bula do remédio que ele está tomando, está pingando, e vê lá, pode aumentar a pressão dos olhos, né? Tem muita medicação que tem que pôr na bula ali, mas você tem que fazer o acompanhamento, né? Porque às vezes você já está pingando o seu colírio, você vai tomar aquela medicação e não vai ter problema, porque você já está tratando. O grande problema é se você não estiver pingando o colírio. Então tem ansiolítico também, que aumenta um pouco a pressão dos olhos, mas isso se você está fazendo o seu tratamento, né, você regula a sua pressão intraocular, então não tem efeito, igual cloroquina também, a pessoa preocupa muito em consultório, perguntando se vai poder continuar o tratamento. Tem que continuar o tratamento do glaucoma e usar os outros medicações, aí não tem problema. O importante é fazer o acompanhamento paralelo para que uma coisa não afete a outra e você consiga tratar uma coisa sem causar um problema no outro. Então, sempre acompanhamento. Sempre o tratamento antiglaucomatoso tem que estar sempre o resto da vida, você tem que continuar. E a Cleusa de BH pergunta o seguinte, cirurgia de catarata mal feita pode ocasionar glaucoma? É importante a pergunta que a própria catarata, hoje a gente tem outra ideia, né? Você pode operar ela bem antes, porque é uma cirurgia tranquila, recuperação rápida, né? Que quase todo mundo vai ter um pouco de catarata com a idade, então não deixar ficando, a gente falar assim, madurar, né? Deixar ela ficar muito dura e começa a soltar alguns folículos ali e com isso pode entupir aquele filtro que a gente falou e dificultar ali a passagem do líquido, aumentar, desencadeando o glaucoma. Então pode ser uma catarata que você foi deixando, não operou, desencadear um glaucoma. Então é importante. Agora, a cirurgia de catarata vai causar o glaucoma? Não, se a pessoa também tiver diabetes, aí já pode ter um complicador, que é a diabetes.
Então, por isso que essa cirurgia, principalmente do glaucoma, quando você já é diabético, você tem que informar do prognóstico. Já pode ter alguma lesão da diabetes no fundo do olho e pode a própria diabetes desencadear também o glaucoma. Então, tem que ficar ligado nas doenças e fazer o que está prejudicando com o diagnóstico correto. E vamos destacar também, mais uma vez, sobre a prevenção da doença. Além dos cuidados que a gente já falou aqui, quais são as formas de prevenir o glaucoma? Então, a prevenção, por ela ser, na grande maioria das vezes, assintomática, não tem como a gente fazer. A gente tem que orientar as pessoas. Então, é importante você fazer, igual eu sempre falo, homem, né? Você tem que tomar cuidado do intestino e próstata, mulher, mama e útero. E nos olhos, tem algumas doenças que realmente você só fazendo o exame, que é o caso do glaucoma. Temos aí o mês de maio verde, né, dedicado todo ele ao glaucoma, fazendo as campanhas, tem cidade que teve campanha de orientação das pessoas. Para quê? Para procurar o seu médico, você está nesse grupo de risco que nós falamos, procurar o médico para fazer realmente a sua prevenção. Só fazendo a sua consulta oftalmológica que você realmente vai estar fazendo a sua prevenção, o seu diagnóstico mais precoce possível e já entrar com o tratamento. Doutor Luciano, a gente recebeu uma pergunta que foge um pouquinho dessa questão do glaucoma, mas fala de uma forma geral, né, sobre os cuidados e sobre o profissional que a gente vai buscar nessas horas para o acompanhamento. Márcia de BH, ela diz o seguinte: exame oftalmológico sem pingar colírio para dilatação também é válido? É muito relativo. O ideal é que se pingue o colírio. Às vezes a pessoa já tem a pupila dilatada, mas você vai julgar uma luz, né? A gente faz o exame de biomicroscopia, que só coloca uma luz para olhar o fundo do olho, a própria luz vai o quê? Vai fazer uma miose, vai fechar, vai contrair a pupila. Aí vai dificultar o seu exame. Então o exame correto é que faça a sua refração, né, que é o grau do óculos, e depois pinga um colírio para dilatar, para você observar com mais clareza o segmento posterior dos olhos, a parte lá do fundo do olho, para você ver bem a periferia da retina, que é uma membrana lá do fundo do olho, e o próprio nervo óptico, se não está tendo alguma alteração. Você vai ver com muito mais clareza. Então, é mandatório realmente pingar esse colírio. Às vezes é enjoado, que embaça um pouquinho, mas você tem que fazer o exame correto. Quem tem glaucoma ou que tem talvez tendência a ter glaucoma, que tem outros problemas de vista, como por exemplo miopia, pode fazer uso, por exemplo, de lente de contato ou tem que evitar e usar só óculos, como que é? Igual a pessoa, eu tenho glaucoma, posso usar lente de contato? Pode. Você tendo orientação médica, né, você tem a sua miopia, pode usar lente gelatinosa, ou às vezes lente dura, porque você tem um pouquinho de astigmatismo, às vezes a gelatinosa não corrige bem, aí tem que ser aquela lente siliconada. Então pode. Você tendo orientação médica, acompanhamento da lente de contato, é muito importante você fazer o acompanhamento. Senão você vai na ótica, compra sua lente, coloca no olho, e às vezes evitar de compartilhar a lente. Teve caso do paciente já falar que pegou uma lente colorida, emprestou para a amiga no fim de semana para sair. Então, quer dizer, não pode compartilhar esse tipo de material, que é, né, particular de cada pessoa, para você ter aquele controle, aquele acompanhamento e evitar de dar algum problema pelo uso inadequado. E o nosso público de BH hoje está super atento aqui, né, ao Manhã Diversa. E a Cecília, ela disse o seguinte: meu marido é diabético. É recomendado, nesse caso, cirurgia para tratar o glaucoma? Pode fazer, porque se realmente você tem a indicação de fazer a cirurgia do glaucoma, né, você já tentou a medicação e não resolveu, ele está perdendo o campo de visão, então o certo é tentar com a cirurgia para baixar mais a pressão e evitar ficar lesando o fundo do olho. Né? O diabético, né, tem que estar bem controlado para não evitar dar um quadro de glaucoma neovascular, que a gente fala, que é um glaucoma mais sério por causa da diabetes. Então é muito importante o seu endocrinologista estar ali o acompanhando para evitar dar que a gente falou de retinopatia diabética, que é a alteração dos vasos no fundo do olho, podendo dar algum sangramento, alguma piora do quadro. Chegou a pergunta também da Cirlei, de Juiz de Fora, que pergunta o seguinte: você falou em batida no olho, na testa também pode causar glaucoma? Minha família toda tem a doença. Batida na testa. Ela está dizendo provavelmente pela proximidade com os olhos, mas não diretamente. Né? Não, aí já é mais difícil porque não tem aquela lesão, né? Eu já peguei muita complicação, o pessoal jogando bola, ele leva uma bolada, bola de tênis, aí leva uma bolada nos olhos, pode até descolar a retina, que é essa membrana do fundo do olho, ou desencadear o glaucoma secundário a trauma ocular. Mas a batida de testa não, você vai mais ter uma concussão ali, alguma alteração de sangramento nasal, então, mas ter a ver com desencadear o glaucoma pela batida na testa é mais difícil.
E a Cleusa, de BH, disse o seguinte: tenho glaucoma e estou usando só colírio. Só ele resolve o problema? Com certeza, se você está fazendo o seu acompanhamento médico, pode manter só o colírio, se precisar associar mais um, né, ele vai, às vezes, um colírio não está fazendo efeito, você pode mudar o tipo de colírio, que aí ele pode fazer mais efeito. Então tem que tentar né, o tratamento é crônico, então você começa com não deu certo, muda ou põe mais, né, até 3 colírios, 4 pode ser usado, antes de pensar numa cirurgia, né, porque a cirurgia é invasiva, então se você puder fazer o tratamento conservador, é o ideal. Doutor, eu queria agradecer. Vamos fazer a pergunta que chegou aqui por Tem último. ainda, José Miguel. José Miguel perguntou se glaucoma de ângulo aberto tem como usar óculos, uma coisa afeta a outra? Não, aí não tem nada a ver, você tem miopia, você tem glaucoma de ângulo aberto, o importante é você estar sempre tratando do seu glaucoma, não negligenciar a sua doença. Fez o diagnóstico correto, então viu que a pressão está alta, tem que manter o colírio, porque eu trabalho na Associação do Cego, lá tem a parte também de inclusão, que é muito importante, que às vezes você tratou, né, o acidente e você perdeu a visão. Então vai conhecer a Associação do Cego, você vai ver atividade de vida diária, a pessoa que perdeu a visão tem que continuar, locomoção, então a reabilitação e a inclusão é muito importante para você continuar os seus estudos, continuar a sua vida, né? Então você não é porque você perdeu um dos órgãos do sentido, a vida para você acabou. Não, tá? A gente tem que estar sempre orientando as pessoas e tomar cuidado com o órgão olho, porque 80% do que você recebe do meio exterior entra pelo órgão olho. Então é fundamental a importância. Doutor, muita gente está participando aqui com a gente. Sucesso, está sendo um sucesso, está chegando tanta pergunta que infelizmente não vai dar tempo da gente fazer todas. O pessoal, inclusive, está pedindo para você vir aqui mais vezes conversar com a gente. Com certeza, podem ficar tranquilos que o doutor vai voltar para conversar mais com a gente sobre a saúde dos olhos, que é tão importante. A gente queria agradecer muito a todo mundo que está participando, enviando perguntas para a gente, que participou desse bate-papo. E, claro, agradecer ao doutor Luciano por estar aqui com a gente mais uma vez, conversando e esclarecendo sobre assuntos tão importantes. Obrigada. Um abraço e queria realmente agradecer ao espaço, que a gente precisa disso, precisa de orientação. A pessoa, ninguém está alarmando ninguém, você está tendo que ficar consciente que você tem que evitar algum problema.